Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por darmos salmos, cânticos, hinos espirituais, Senhor, para poder louvar Teu nome, cantar com entendimento, com inteligência, como diz Salmo 47, Senhor, para poder cantar, Senhor, ainda o que vamos falar agora, o que vamos, Senhor, expor da Tua palavra, Senhor, do Teu reino eterno, Senhor, da Tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, ajuda-nos a entender mais acerca do coração de Davi, acerca do Teu coração, Senhor, para a Tua igreja, para a união, Senhor, para essa, Senhor, bendita união, onde diz Tua palavra, Salmo 133, que é muito agradável. Olhai, quão agradável e bom que os irmãos estejam juntos em harmonia, em comunhão. Oh Deus, Pai, te pedimos pela Tua igreja no mundo inteiro, Senhor, que está, Senhor, espalhada, está dividida, Senhor, por doutrinas de homens, por palavras de homens, mandamentos de homens, Senhor, e que, Senhor, tem causado, Senhor, heresias, divisões, contenções, morte, condenação, Senhor, em muitos casos. Que não sejamos, Senhor, assim, que busquemos a unidade, na verdade, Senhor, a todo custo, Senhor, com todo o nosso coração, mente e força, que nossa unidade seja a Tua verdade, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, por nossos pecados, de parte de nós, de parte da Tua igreja. Te pedimos que esta palavra seja entendida por todos que estamos aqui, Senhor, e os que estão assistindo por vídeo, por YouTube, ainda agora e depois, Senhor. Que todos possamos, Senhor, ser convictos, convencidos pela Tua palavra, Senhor, a buscar essa unidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém, Pai. Amém. Está saindo o som? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Bem bom. Um pouco do que estamos cantando, amados, é o coração de Davi, Salmo 122. E como necessário que todos os que vamos estar nesse reino eterno, já estamos agora pela fé, já entramos a esse reino de Deus, pelo novo nascimento, né? Pela graça de Deus, possamos. E aqueles que não entraram ainda, se ainda os que estão assistindo ainda não entraram no reino de Deus, ainda não são salvos, né? Que possamos ter esse coração como Salmo 122. Vou ler, vou explicar um pouquinho, daí Deus ajudando, poder entregar a mensagem. Salmo 122, canção gradual de Davi. Ainda não tenho algo certo acerca de o que quer dizer canção gradual. Alguns falam que era quando as tribos subiam a Jerusalém. Pode ser, glória a Deus, eu imagino isso deve ser glorioso, porque o versículo 4 diz para onde sobem as tribos. No entanto, outros salmos também têm este nome, canção gradual, 120, 121 até o 137. São salmos, não, o Salmo 134, desculpa. Então, bom, deixando de lado o que quer dizer canção gradual de Davi, muitas interpretações. Vamos ao texto, diz: fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi falando: os nossos pés pisam dentro dos teus portões, ó Jerusalém, cidade de Deus. Jerusalém é edificada como uma cidade que é juntamente compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, a teu testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão estabelecidos os tronos de juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Que a paz esteja dentro dos teus muros e a prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa, algumas versões,
inglês, português não falam, falam assim por causa, mas a versão em espanhol ainda fala por amor dos meus irmãos e companheiros, direi agora, a paz esteja dentro de ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Que não seria tanto falar para amor, ou trocar por amor, porque o que movia o coração de Davi era o amor por Deus e amor pela casa de Deus. Ele estimava, tinha um grande apreço pela casa de Deus, ainda quando tinha que ser construído o templo em Jerusalém. Ele não construiu, seu filho Salomão construiu. Ele deu todo o seu dinheiro para construir a casa de Deus. Foi maravilhoso. Mas aqui o que quero mencionar mais é como Davi desejava a união do povo de Deus. Isso é muito importante. O tema deste estudo é a unidade cristã, parte 2. A parte 1 mais foi focada em como a igreja pode dividir, como a igreja, infelizmente, tristemente, está dividida, como orava. Dividida em quê? Diferentes doutrinas, diferentes opiniões, seitas, heresias, divisões, contendas, brigas, e a palavra condena isso claramente. Um espírito dividido, um cristão dividido em contenção contra outro, com esse tipo de ira, raiva, rancor, é um pecado condenatório, segundo Gálatas 5. Segundo Tiago 3, segundo a sabedoria, em espanhol, carnal, animal, sensual, diabólica. Esse tipo de contenções nas igrejas. Então, o que nós podemos tirar com essa claridade que nós temos da parte 1? Que a maioria dos lugares que se chamam de igreja, não são igreja nada, porque abunda essas contenções e não se castiga essas contenções. Quando é uma igreja bíblica, por exemplo, a igreja de Corinto, Paulo escreveu a carta e repreendeu esse pecado. Claramente repreendeu, chamou os coríntios carnais, se comportam como crianças, e praticamente, se não se arrependiam, iam ser condenados. Deus não permite divisões, contendas, brigas, iras, pórfias, esse tipo de coisas nas igrejas. Gálatas 5 adverte: não entrarão no reino dos céus. É um pouco o que falei na parte 1. Mas aqui estamos vendo o coração de Deus, através de Davi, como ele desejava o reino de Deus. Quando falamos de Jerusalém, estamos falando do centro, nesse tempo, do reino de Deus na terra. Deus escolheu morar lá, sua presença imediata, como falamos hoje, os oráculos de Deus no templo, e Deus escolheu morar lá, estar lá, e o coração de Davi queria que todas as tribos de Israel estejam juntas, todas, unidas. Tanto assim que tem um Salmo 133, como eu falei, diz: contemplai quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. Salmo 33, canção gradual de Davi. E também acerca da casa de Deus, Salmo 132, Senhor, lembra de Davi de todas as suas aflições, como ele jurou ao Senhor e jurou ao poderoso Deus de Jacó: certamente eu não entrarei no tabernáculo da minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, ou cochilo às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso Deus de Jacó. Estava falando, obviamente, do templo, onde ele preparou toda a construção do templo. Deus falou o modelo do templo, mas Salomão executou a obra e terminou a obra. Então, amados, isto é muito importante. Este salmo de Deus nos deu esta melodia faz muitos anos atrás, pensando não em coisas físicas, né? O templo já foi destruído, o último, no ano 70 depois de Cristo. A Bíblia publica claramente que cada cristão é templo do Espírito de Deus. Que igreja, pessoas que estão em igreja, esta é uma reunião de estudo bíblico, obviamente, como já falei várias vezes, este é um estudo bíblico, reuniões de igreja em outro tempo, em outro momento. Mas o templo, a casa de Deus é a igreja.
Então aqui quando, por exemplo, vemos ou lemos Jerusalém, povo de Deus, Sião, o povo de Deus, o templo, a casa de Deus, a igreja desse tempo. Mas aplicando para nós nesse tempo, o coração de Davi queria isso. Versículo 3. Edificada como uma cidade que é juntamente compacta. A Bíblia fala, 1 Pedro, capítulo 2, que cada cristão é pedra viva. E Salmo 102, versículo 14, que estávamos cantando, ainda fala, tremendo, quando diz que Deus vai ter misericórdia de Sião, diz, versículo 13, 14 que diz, pois os teus servos têm prazer nas suas pedras e se favorecem do seu pó. Ou seja, os servos de Deus amam a casa de Deus, amam as pedras vivas, amamos a cada cristão no mundo inteiro, no mundo inteiro também. Amamos os perdidos, amamos aos irmãos e irmãs. Mas aqui Davi está falando que esta cidade é juntamente compacta, unida, para onde sobem as tribos. Isto é tremendo, amados, porque as tribos do Senhor, vamos a 1 de Crônicas, capítulo 11, 12, 13. Isto é muito tremendo porque Deus estabeleceu o povo de Deus estar juntos, né? As tribos. Só que chegou o tempo da separação, onde o rei Saul ficou endemoniado, como vimos no estudo antes, e este homem começou a perseguir ao rei Davi. Ele era rei, mas foi rejeitado por Deus. 1 Samuel 16, um espírito maligno de parte de Deus veio para perturbar ele, de tal maneira que ficou endemoniado, doido, e perseguia a Davi. E do capítulo 11, 1 Crônicas 11, diz, então todo Israel se reuniu com Davi em Hebron, dizendo, es que somos teus ossos e tua carne. Então aí começou o estabelecimento do reino de Davi. Quando Saul morreu, 1 Crônicas 10, 13, assim Saul morreu pela sua transgressão. Então morreu, e conta como Davi tomou o trono de Israel. Capítulo 11, 12 em diante, mostram como o povo começou a dar o reino a Davi. Então todo Israel se reuniu com Davi em Hebron. Capítulo 12, é tremendo, isto fico maravilhado porque é muito bonito para mim. Todos os que me conhecem aqui, já talvez pelos vídeos, pelos canais que a gente está, né, de a igreja, de maldade em Israel, onde nós denunciamos maldade em Israel, é o canal e o sítio, né? Sítio de internet, onde nós denunciamos os pecados de Israel, dos pregadores de agora, que estão desviados e desviando o povo de Deus. Então nós, pelo amor que nós temos ao povo de Deus, tentamos ajudar a todos aqueles que ouçam para que se afastem desses pecados horríveis que estão cometendo os pregadores e estão fazendo desviar o povo. Mas aqui em 1 Crônicas 12 eu me maravilho porque nosso desejo que o povo de Deus esteja unido no mundo inteiro. Agora, obviamente, temos um tempo de apostasia, desunião. Mas quando vier Jesus, Ele vai reunir todos, diz em Mateus 24. A profecia que Deus vai reunir seu povo dos quatro cantos da terra. E Deus finalmente vai conseguir que seu povo esteja unido. Mas aqui, no registro de Davi, vai falar como Deus, como Davi tomou o reino. É muito bonito. Versículo 1. Ora, estes são os que vieram até Davi em Ziclag, enquanto ele ainda se mantinha enclausurado por causa de Saul, o filho de Quis, e eles estavam entre os homens valentes, ajudadores da guerra. Foi muito interessante, amados, porque o reino de Deus, a união dos filhos e filhas de Deus, não é uma união para, oh que bonito, vamos tomar chá, oh que bonito, vamos para o parque a passear,
Oh, que bonito, vamos de férias para esta cidade, vamos de férias para outra cidade, vamos comer um lanchinho, que bonito. Obviamente a gente faz isso porque temos momentos de comunhão com Atos, com Miandis, com singeleza e alegria de coração, glória a Deus. Mas esse não é o propósito do reino de Deus. Esse não é o propósito das pessoas que são salvas pertenecerem ao reino de Deus e ter esta unidade cristã, não. Olha para que bonito, diz: entre homens valentes, ajudadores de guerra. Nós temos que entender, amados, que a união cristã é para formar um exército, literalmente, onde o Senhor dos exércitos, Jeová Zebaoth, é o rei do exército, nosso Senhor Jesus Cristo. Como lá em Josué capítulo 5, que se apareceu Jesus Cristo como comandante dos exércitos de Israel, e falou: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está pisando é santo, com Josué. Então, nós temos que entender que nossa identidade como cristãos tem várias maneiras de identificar: filhos, filhas, esposa de Cristo, pedras vivas, edifício, israelitas espirituais, judeus espirituais, muitas maneiras. Mas uma das que nós temos que compreender, que estamos unidos por um reino, para um reino, e esse reino precisa ajudadores da guerra. É uma guerra. Quando uma pessoa se faz cristã, está declarando guerra ao mundo, guerra ao diabo, e agora estou no exército de Deus, de Jesus Cristo. Sabiam? Em Filemão é só um capítulo, né? Depois de Tito. Filemão, depois de Tito. Só alguns versículos. Vou pôr. Versículo 2. E a nossa amada Áfia e Arquipo, nossos companheiros de lutas, a igreja que está em tua casa. Companheiro de luta é simplesmente, em outras versões, companheiro de batalha. Companheiro de batalha. Paulo era um soldado de Cristo e ele tinha companheiros unidos no mesmo propósito para batalhar pela fé do Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 2, desculpa. Versículo 3. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Cada cristão é um soldado de Jesus Cristo. Por isso tem que estar bem armado, as armas espirituais, toda a armadura de Deus. Em Efésios 6, eu acho que eu não vou tocar isso agora, mas Efésios 6 fala da armadura do soldado, todo cristão, sem exceção. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Deus escolhe para ser soldado, nós. Filipenses capítulo 1, versículo 27, diz que a vossa conversa seja digna, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer que vá e os veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estejais no mesmo Espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. Um combate. Glória a Deus. Eu nunca fui soldado do exército peruano, porque eu achava absurdo o sometimento absurdo do exército peruano, com abusos, né? E coisas que eu acho que existem no mundo inteiro. Mas quando eu vim a ser soldado de Cristo, glória a Deus, que honra ser um soldado de Cristo, que maravilha. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, antes sejais perfeitamente unidos
em uma mesma mente e em um mesmo julgamento. Então, o exército de Deus tem que estar unido, uma união cristã, um exército que tenha as instruções bem claras para vencer. Não um exército mole, ou não sei o que vou fazer, não, é um exército organizado pelo comandante de nossa salvação, Jesus Cristo. E se nós vacilamos das ordens, vamos ter baixas. Baixas, se fala, né? Baixas de guerra, né? Baixas de guerra. E isso não queremos. Filipenses 2:25 diz: contudo, julguei ser necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, companheiro de trabalho, companheiro de lutas, ou seja, companheiro de guerra, companheiro de guerra. Cada cristão unido a Cristo, a sua doutrina, a sua verdade, é um companheiro de guerra. É como se Davi estivesse conosco. O rei Davi não é como se Jesus, que é o Davi, descendência e raiz de Davi, está conosco. Cristo é nossa esperança de glória e Ele está nos encaminhando a essa guerra. Por isso o Senhor Jesus Cristo falou: não vim para trazer paz, senão vim para trazer espada, dissensão, divisão. Por isso que a gente não está de acordo, uma vez mais, a parte 1 deste estudo, falamos que nós não somos ecumênicos, nós não temos união com heresias, nós não temos união com mentiras, nós não temos união com distorções da palavra de Deus. Não, se alguém está caminhando em distorção, a gente com muito amor, com muita compaixão, longanimidade, amor, paciência, com toda a doutrina da Escritura, levamos ao caminho certo. Não, como Aquilas e Priscila, em Atos 18, ele diz que era fervoroso de espírito, era eloquente, era poderoso nas Escrituras, mas não sabia perfeitamente o caminho de Jesus. E Aquiles e Priscila encaminharam ele para que ele entenda melhor a verdade. Está entendendo? Não, ele não sabe, não, vai embora. Não é isso. A gente tem que procurar a unidade. No quanto nós seja possível, temos que procurar a paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, ao fim. Seguir a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós somos os pacificadores, aqueles que procuram a paz. Bem-aventurados somos pacificadores. Então nós devemos ser assim, mas não podemos ter paz com o pecado, não podemos ter paz com a heresia. Nós podemos ter, infelizmente, se você está em heresia, não podemos ter paz, temos que ajudar. Por favor, liguem para nós, para ajudar a sair dessas heresias. Então aqui diz, Filipenses 2:25, companheiro de batalha e vosso mensageiro para prover as minhas necessidades. Queria só mostrar alguns versículos do Novo Testamento para vocês entenderem que cada cristão é um soldado de Cristo. Não é um frouxo e que, não, o que eu faço? Não pode ser assim. Não pode. Nós estamos enlistados, se fala? Alistados, enlistados, alistados, alistados, né? Alistados no exército de Deus. E esse exército é um rei precioso. Tanto assim que Davi dizia: tu és o mais belo dos filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, tu trono, Deus, eternamente para sempre. Cinge-te tua espada, né? Ó valente. Estava falando que Jesus Cristo tem sua espada. E quando ele voltar, Jesus Cristo vai tirar sua espada e vai derrubar os ímpios, os seus inimigos. Por isso que Jesus Cristo é poderoso em batalha. Salmo 24, que nós cantamos, né? Poderoso, né? O que cantamos, Salmo 24. Ele é poderoso em batalha. E lá em Êxodo 15 diz que é varão de guerra. Deus é varão de guerra. Ou seja, todas as escrituras nos falam que Jeová, Zebaoth, né? Zebaoth, né? É o Senhor dos exércitos. Então aqui em 1 Crônicas 12, vimos algo maravilhoso. Ajudadores de guerra, versículo 1. Eles estavam armados com arcos e podiam usar tanto a mão direita como a esquerda para lançar pedras e atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saúl de Benjamim. O chefe, bom, aí vai detalhar, né? Bastantes, não precisamos ler, porque não é propósito ler todos os nomes. 8. Os gaditas também foram juntar-se a Davi, ou seja, começaram a juntar-se de todas as tribos. Eu não me lembro todas assim de cabeça, mas estava Gad, Rubem,
Zebulon, Zabulon, Issacar, Judá, Benjamim, Levi, quais outras? Azer, e são 12, né? Manassés, Efraim, filhos de José, são 12. Todas essas tribos se juntaram para pôr a Davi como rei, porque Deus queria pôr como rei e mostrar para nós que Deus quer seu povo unido, e nós temos que nos unir debaixo do rei Jesus Cristo. Então diz, né? Os gaditas também foram juntar-se a Davi na fortaleza, no deserto, homens de força, homens de guerra, aptos para a batalha, que eram capazes de empunhar escudo e broquel, cujas faces eram como as faces de leões, eram tão ágeis como os cabritos sobre os montes, viu? Estavam preparados para a guerra. Depois, versículo 14: estes foram dos filhos de Gade, capitães do exército. Um dos menores esteve sobre uma centúria e o maior sobre 1.000. 15. Estes são aqueles que atravessaram o Jordão no primeiro mês. Continua falando, né? As coisas que fizeram. 17. E Davi saiu para se encontrar com eles e lhes falou. Olha o que eles falou. Isso é importante. Se vós vieste em paz até mim para me ajudar. Viu? Nós estamos aqui. Estamos chamando para, como se chama? Uma leva, né? Como se fala uma leva? Se fala quando o exército vai para as ruas e começa a ajudar. Recrutamento. Nós estamos recrutando soldados. Jesus Cristo está recrutando soldados no termo de que Ele quer soldados para a sua batalha, para essa unidade cristã. Na verdade, não é mentira. É um recrutamento, e nós estamos proclamando neste vídeo, todos os que assistem, guerreiros de Deus, pessoas que sejam compradas pelo sangue de Cristo e queiram estar unidos na batalha. Aqui Davi falou: se vós vieste em paz até mim para me ajudar, o meu coração estará ligado a vós. Viu? Se nós estamos na batalha, juntos na verdade, Jesus Cristo vai estar conosco. Bom, aqui neste caso Davi, né? Mas se vieste para me traíres diante dos meus inimigos, vendo que não erro nas minhas mãos, o Deus dos nossos pais olhe sobre isto e o repreenda. Então isto é muito importante, amados, porque no exército tem regras, na união. Acho que Deus está me levando a falar um pouco isto da união no exército. Mas aqui, Deuteronômio 20, fala de como todo cristão tem que estar apto para a guerra. Deuteronômio 20 fala das leis, algumas leis da guerra. Deuteronômio 20 fala de algumas leis da guerra. Então é muito importante, amado, porque eu vou ver aqui algo que é muito importante e parecido com o que o rei Davi está falando para as tribos de Israel. Se vierem para me ajudar, tudo bem, estou com vocês, mas se não, Deus vai demandar isso. Quando saíres à batalha contra os teus inimigos e vires cavalos e carruagens e um povo maior que tu, não os temas, porque está contigo o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E acontecerá que quando te aproximares da batalha, que o sacerdote se chegará e falará ao povo. E lhes dirá: ouve, Israel, chegastes neste dia à batalha contra os vossos inimigos. Não fraquejem os vossos corações, não temais e não tremais, nem vos aterrorizeis por causa deles. Isto me faz lembrar a batalha de Josafá, quando eles não sabiam o que fazer, e Deus falou por meio de profetas que cantassem e louvassem, e Deus ia entregar a batalha. Em 2 Crônicas capítulo 20, e Deus entregou os inimigos de Israel no tempo do rei Josafá, e por meio dos sacerdotes que cantavam e louvavam, o exército contrário foi destruído, e esse vale foi chamado Vale da Bênção, Berahá. Versículo 4: porque o Senhor teu Deus é aquele que vai convosco para pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. E os oficiais falaram ao povo, dizendo: que homem existe que edificou uma nova casa e não a consagrou? Que vai e volte a sua casa, para que não morra na batalha, e outro homem a consagra. Está dando exceções. E que homem é aquele que plantou uma vinha e ainda não comeu dela? Que também vá e volte a sua casa, para que não morra na batalha, e outro homem a coma. E que homem exista que desposou uma mulher e ainda não a recebeu? Que vá e volte a sua casa,
para que não morra na batalha e outro homem a receba. E os oficiais falarão mais ao povo e dirão: que homem existe que é temeroso e covarde? A covardia está no primeiro lugar nos pecados condenatórios em Apocalipse 21, versículo 8. Mas só os covardes, nas outras versões, nesta versão, se não me engano, diz os temerosos. E incrédulos, abomináveis, assassinos, feiticeiros, adúlteros, todos os mentirosos, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a morte segunda. Então aqui, nas leis da guerra, fala que aquele que é temeroso e covarde, que vai e volte à sua casa, para que o coração de seus irmãos não desfaleça como seu próprio coração. Então, qual é a ordem de Deus sempre para nós? Esforça-te e seja valente. Porque Deus, Josué capítulo 1, até poderíamos cantar isso depois, estava cantando isso hoje, orando. Diz, versículo 6, Josué 1:6. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que eles daria. Somente se tu forte e muito corajoso. Por quê? Por que estava falando isso para Josué? Porque justamente eles iam, os exércitos de Jeová, do Senhor, iam invadir a terra dos inimigos, a terra prometida, e tinham que prevalecer e destruir os inimigos de Deus. E prevaleceram, foram. Então aqui estamos vendo que Davi está chamando o povo para que ajude, não para que atrapalhe. 16, nós queremos todos ser ajudados. E como ajuda um outro? Se um cai, outro levanta. Se outro cai, outro levanta. Vamos lá, vamos lutar juntos. Não vou te deixar, não vou te abandonar. Vamos lutar juntos. Então o Espírito veio sobre Amazai, que era chefe de capitães, e ele disse: somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e paz seja com teus ajudadores, viu? Ajudadores. Porque o teu Deus te ajuda. Por que eram ajudadores? Porque Deus ajudava eles. Então Davi os recebeu e fez deles capitães das tropas. 1 Crônicas 12, versículo 19. E ali se prostraram alguns de Manassés para Davi. Para Davi, quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas eles não lhes ajudaram, porque os senhores dos filisteus, mediante conselho, o repeliram, dizendo: ele passará para o lado do seu mestre Saul, com perigo de nossas cabeças. Continua dizendo, 21. E eles ajudaram Davi como bando dos salteadores, porque eles eram todos homens fortes e valentes. Agora entendemos, obviamente, que o cristão não é forte porque é forte em si mesmo, confia na carne. Não, o mesmo Paulo, o apóstolo dos apóstolos, falou em 2 Coríntios capítulo 12, se não me engano: quando sou fraco, então sou forte, me glorio em todas as minhas fraquezas, me glorio em minhas enfermidades, me glorio em minhas debilidades, porque quando sou forte, quando sou fraco, sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de um lixo como eu, ou como nós. Entendeu? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nossa total dependência de Deus. E eram capitães do exército. 22. Porque aquele tempo, isto é maravilhoso, porque naquele tempo, dia a dia, vinham a Davi para o ajudar, até que este foi um grande exército, como o exército de Deus. Viu? Nós oramos e choramos todos os dias, às vezes mais intencionalmente, para que Deus envie guerreiros esforçados, valentes, ajudadores, adoradores em espírito de verdade, aqueles que amam a palavra de Deus, amam a presença de Deus, amam o rosto de Deus, crucificados juntamente com Cristo, que só se gloriam na cruz de Cristo, e estão crucificados para o mundo, e o mundo está crucificado para eles. Oramos, clamamos, choramos, para que Deus junte esse exército como exército de Deus, para ajudar na batalha, na união, na verdade. E aí começa a falar um número. E estes são os números dos chefes que estavam prontamente armados para a guerra.
nós temos armas espirituais da guerra, muitas armas. 2 Coríntios 10, versículo 3 em diante, diz: nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, derrubando todo argumento de altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nossas armas não são carnais, poderosas em Deus, espirituais. E vieram para Davi em Hebron para transferir o reino de Saul para ele, de acordo com a palavra do Senhor. Então nós estamos literalmente no mesmo. Tem o reino de Saul, que estão unidos na mentira, apostasia, comunismo, e nós estamos lutando no Espírito para que o reino de Deus seja transferido, obviamente, a nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Os filhos de Judá, 24, os filhos de Judá que empunhavam escudo e lança eram 6.800, prontamente armados para a guerra. Viu? Quantas vezes, esta Bíblia em português não tem marcado, mas a Bíblia em espanhol está todo marcado, prontamente para a guerra, esforçados para a guerra, prontamente armados para a guerra. E no versículo 23, ao final, é importante, de acordo com a palavra do Senhor, não de acordo com nossas intenções ou opiniões, de acordo com a palavra de Deus. Versículo 24, 30, não. Todo esto eles estão vindo para fazer a rei a Davi. 32, e dos filhos de Isacar, os quais eram homens que tinham entendimento dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer, os cabeças deles eram 200 e todos seus irmãos estavam sob seu comando. De Zebulon, os que saíam para a batalha, peritos na guerra, com todas as armas de guerra, 50.000, os quais conseguiam ordenar a batalha, eles não eram do duplo coração, ou seja, estavam firmes, como Davi, firmes na batalha. Oh, amados, não sejamos de duplo coração, não, temos que ter uma firmeza em nosso coração para Deus. 36, e de Aser, os quais que saíam para a batalha, peritos. O que quer dizer peritos em português? O mesmo que em espanhol? Perito mesmo. É um experiente, né? Aquele que esteja bem assim capacitado. Assim temos que ser nós, especialistas na guerra espiritual, para derrubar todas essas armas das trevas, em nome de Jesus, unidos na verdade. Não podemos estar na mentira, não. A doutrina é muito importante. Peritos, né? Onde li? 36. 37. No outro lado de Jordão, dos Rubenitas, dos Gaditas de meia tribo de Manassés, com toda espécie de instrumentos de guerra para a batalha, viu? Que tremendo. 38. Todos estes, mira que bonito, todos estes homens de guerra que conseguiam ordenar a batalha, vieram com um coração perfeito para Hebron, para fazer de Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel era um só coração para fazer de Davi rei. Então, você está vendo claramente como este levantamento de todas as tribos de Israel para fazerem rei Davi, rei de Israel, estavam todos com corações perfeitos. Não tem maneira de ter um coração perfeito sem as palavras de Deus, sem a pureza das palavras de Deus. E obviamente estavam um só coração, unidos. Isso é muito importante, amado, porque o estudo é a unidade cristã. Não pode ter uma igreja unida com Cristo se não está unida na batalha. E na batalha é uma batalha para vencer, não é uma batalha perdida, uma batalha para vencer. Por quê? Porque somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Isso está escrito. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Maior é que está em nós que aquele que está no mundo. Esta vitória que venceu o mundo, nossa fé. Nós já temos a batalha ganhada. É como na política, como falei outro dia, né? A proposta de Lula, Bolsonaro, a proposta propostas
não vai se cumprir, porque são mentirosos. Mas a proposta, não é proposta de Deus, é uma profecia de Deus que vai se cumprir com detalhe. Cada coisa vai se cumprir da profecia de Deus, já está feita. E ele é aquele que vai voltar com um cavalo branco, com uma espada, e com em sua coxa escrito a palavra de Deus, né? Mas exatamente, não quero falhar, não quero errar. Apocalipse 19. Não perca, bom, pode ir então. Apocalipse 19, 11, e ele viu o céu aberto, e é um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Esse é o varão de guerra, o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Ele não vai vir para estar caminhando pelo mar de Galileia e tal, com seus irmãos. Não, ele vai vir para guerrear, para destruir os seus adversários que tiveram milhares de anos para se arrependerem e não quiseram. Ele vai vir para destruir eles. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas, e ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia senão ele mesmo. E ele estava vestido com veste banhada em sangue, seu nome é chamado de a Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho branco limpo. Quem vocês acham que é esse exército, amados? Todo cristão que vai ser arrebatado juntamente com Cristo. Na final trombeta, depois da grande tribulação que vai ser para purificar a igreja, 3 anos e meio de grande tribulação para a purificação de igreja, quando Jesus voltar, esses que vão ter vestes, linho fino, branco e limpo, nós vamos, amados, pelejar para vencer, vamos ser invencíveis, já não vamos morrer, corpos glorificados, e vamos estar com esse Jesus, que julga e guerreia no cavalo branco, e do céu, nós, cavalos brancos também, vestidos de linho fino, branco e limpo. E da sua boca sai uma espada afiada para que com ela castigue as nações, e elas governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho, fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre sua veste e sobre sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, amados? Então a batalha está ganha. A batalha já ganhamos. Você não precisa ficar temeroso. Será que eu vou ganhar? Será que não? A batalha já é ganhar. Mas como? Seja forte e corajoso, porque tu dividirás a terra por heredade. Oh, esforça-te, seja valente, e ele entregará para nós. Amados, diz que eles vieram com coração perfeito. O coração perfeito pode ser, como em Apocalipse 19, vestes limpas, linho fino, justiça de Deus. Versículo 38 fui, né? 39, e eles estiveram com Davi 3 dias comendo e bebendo, porque os seus irmãos les tinham preparado. Que glorioso! Seus irmãos vieram e compartilharam comida com eles. Glória a Deus. Tem tempo para comer, obviamente, com singeleza e alegria de coração, como em Atos 2. Mas estamos na batalha, amados. Essa batalha é para ganhar. Não vamos recuar. Não somos aqueles que recuam, senão para que creem, para preservar nossa alma. Além disso, aqueles que estavam próximos a saber de Sacar e Zebulon e Neftali trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulas, e sobre bois, e carne, farinha, bolos de figos. Bom, e até o final diz, porque havia alegria em Israel. Porque havia alegria, amados? Porque havia alegria. É como o Salmo 133. Olhar quão bom, maravilhoso que os irmãos estejam em alegria, unidos. Aqui eles estavam unidos, com o coração perfeito. Mas na verdade, vamos ver como é importante estarmos unidos na verdade. 13 são os versículos aí, vamos para outros. E Davi consultou os capitães de milhares e centúrias e cada líder. Davi disse a toda a congregação de Israel: se vos parecer bom e que isto é do Senhor nosso Deus, enviemos a nossos irmãos em todos os lugares que restaram em toda a terra de Israel remanescente,
e com eles também os sacerdotes e levitas, os quais estão nas suas cidades e ao redores, para que eles possam se juntar a nós. Glória a Deus. O chamado de Davi, o chamado de Deus para a sua igreja neste tempo é se juntar ao Rei de Deus, ao Rei de Israel, Senhor Jesus Cristo. E tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, porque não buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação disse que faria assim, porque a coisa era correta aos olhos de todo o povo. Então, amados, para nós que estamos aqui, somos pouquinhos, um pequeno rebanho, glória a Deus, mas os que estão ouvindo, e todos os que vão ouvir, Deus não está interessado por um exército de mornos, né? Deus não está interessado por um exército de fariseus, 500.000 fariseus, não. Deus pode dar a vitória com poucos ou com muitos. Jonatã subiu com seu escudeiro, se fala escudeiro, né, em português, escudeiro, e eles venceram a todos os filisteus. E Jonatã falou, nós podemos vencer com poucos ou com muitos, mas Deus está chamando esses poucos para vencermos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12 fala isso. Então, amados, é muito importante nós entendermos que é estar juntos, unidos, cristamente, não se fala? Cristãomente, seja, no cristiano, que é estar unidos, na verdade, como cristãos. Em espanhol é cristianamente, por isso, mas em português pode se falar cristamente, né? Cristamente. Que é estar unidos? Já vimos em Salmo 122, e vemos aí a essência, a paixão, o amor de Davi pela casa de Israel, quando diz, versículo 4, para onde sobem as tribos do Senhor até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Justamente nessas passagens que vimos, no capítulo 16, depois de subir a arca do pacto a Jerusalém, Davi faz um salmo, e ele começa assim, dá graças ao Senhor, né? Não, filho? Essa melodia que Deus te deu? Sim. Dá graças ao Senhor, entendeu? Porque Deus uniu seu povo e tinha um rei. Nós queremos essa união na verdade entre os filhos de Deus, pois ali estão estabelecidos os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Então, a união sempre vai ter o Deus de juízo, o Deus certo, o Deus que quer falar justiça e juízo. O trono do seu reino é justiça e juízo. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, como não amar Jerusalém, se Jerusalém significa para nós o povo de Deus no mundo inteiro? Estamos falando de Jerusalém física, dessa terra que chamam de terra santa, não é santa, porque está cheia de pecado. Justamente ali é onde o anticristo vai fazer seu governo e vai ter como se fosse um romanticismo com o povo judeu, vai construir o terceiro templo, e aí vão começar os sacrifícios, e aí depois dos 3 anos e meio primeiros, a última semana de Daniel, aí ele vai se sentar como se fosse Deus, e aí vai começar a perseguir os judeus e os cristãos por 3 anos e meio, da grande tribulação até Jesus voltar. Então, nós amamos a Jerusalém, que é espiritual, a todos aqueles que amam a Deus, aqueles que foram comprados por Deus. Que a paz esteja dentro dos muros e a prosperidade dentro dos palácios. Para nós, obviamente, sabemos que não é prosperidade financeira, é prosperidade espiritual, é prosperidade eterna com Deus. A gente come, bebe, a gente deve estar contente com comida, vestido, bebida, a gente tem que estar contente com essas coisas. Não amar o dinheiro, obviamente, 1 Timóteo 6, mas nós queremos a prosperidade do povo de Deus. Por isso fazemos questão de pregar, clamar nas ruas, fazer vídeos, cantar músicas. De fato, temos que fazer muitas músicas para o povo de Deus ser edificado com as músicas da Bíblia. Temos mais de 150 músicas da Bíblia. Temos que ir pouco a pouco gravando para o povo de Deus ser edificado. Quem sabe muitos se unam pelos louvores de Israel, para, de novo, sermos parte do exército do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória.
8. Por amor dos meus irmãos, por causa disso, mas por amor dos meus irmãos e companheiros, direi agora, a paz esteja dentro de ti. 9. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, todo cristão que está bem com Deus, vai amar a Deus com todo o seu coração, alma, mente e força, e vai amar a seu próximo, mas mais que tudo, vai amar a seus irmãos e irmãs, no mundo inteiro. Vai fazer questão de fazer de tudo, por amor à casa do Senhor, ou seja, por amor à igreja, e vai buscar o seu bem. Este é o coração de Deus, este é o coração de Davi. Por isso o Senhor Jesus Cristo fala em João 15, não há maior amor que este, que dar a vida pelos teus amigos. Já não chamarei servos, mas agora chamarei amigos. E isso é o que nós devemos procurar. Procurar o bem de Jerusalém. Procurar o bem de nossos irmãos e companheiros. Procurar o bem daqueles que estão buscando o Senhor para serem salvos, aqueles que são salvos, e para que todos sejam parte deste exército. Essa é a vontade de Deus, procurar e buscar o bem. Amados, na história da Bíblia, temos homens que viveram literalmente, viveram e morreram, para o bem da casa de Deus, da igreja. Israel, tempo depois, Paulo, por exemplo. Mas homens que choravam quando a igreja estava desviada. Choravam quando Jerusalém físico estava destruído, as portas derrubadas, os muros derrubados, queimados. Choravam de agonia por ver o estado terrível de Jerusalém física. Nós choramos por ver o estado terrível da Jerusalém espiritual. E nos dói, ficamos tristes, porque Deus está quebrantado pelo estado da igreja hoje em dia. Quebrantado e ao mesmo tempo irado. Deus somente pode fazer isso. Compassivo, irado, enviando seus juízos para salvar a sua igreja, enviando Babilônia para salvar a sua igreja, enviando a sua igreja no deserto para poder salvar a sua igreja no deserto, para pôr ela nos termos do pacto. Amados, o desejo de Deus é a união do seu povo. União na verdade. João 17. Nós não temos nenhuma melhor maneira de poder descrever primeiro o coração de Deus através do rei Davi e agora do filho de Davi, a raiz e descendência. Talvez vocês estejam pensando, porque digo isso, Apocalipse 5 fala assim, 5:5, e um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper teus 7 selos. Então, o Senhor Jesus Cristo chamado a raiz de Davi. Ezequiel 37, também só para fazer algumas aclarações. Ezequiel 37, onde fala também da união do povo de Deus. Leiam depois este capítulo, não vai dar tempo para mim ler. Mas este capítulo 37 fala como o povo de Israel estava desviado, estavam como ossos secos, e Deus, através do profeta, dá uma visão da unificação de Judá, de Israel, e como ele levanta dos túmulos e ele faz vivo esses ossos secos. Mas no versículo 37, no versículo no versículo 24, Ezequiel foi muito depois de Davi, quase 400 anos depois de Davi, 350 anos depois de Davi. E aqui está falando, e Davi, meu servo, será rei sobre ele, sobre Israel. E todos eles terão um pastor, e eles também andarão nos meus juízos e observarão os meus estatutos e o cumprirão. Então aqui Jesus Cristo é chamado Rei Davi. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a raiz de Davi. Então estamos falando, quando falamos de Davi no Antigo Testamento, temos que entender que o Senhor Jesus Cristo era chamado no Novo Testamento Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de nós. Lembram? Os cegos,
Então isso é bem claro, só queria aclarar. Então aqui, no coração do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, na sua oração, sumo sacerdotal, intercessão pelos seus filhos, ele registra, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, antes de ir para Getsemani e antes de ir para o Calvário. Então, esta oração pelo seu povo, por todo cristão, 2000 anos atrás, até agora, vou ler tudo para vocês verem qual é o coração de Davi em relação ao que ele pede. Olha, vocês têm que ver isto. Jesus Cristo já está indo para a cruz para morrer por nossos pecados. Ele já vai agonizar e levar toda essa agonia desde Getsemani até a cruz do Calvário, carregar todo esse sofrimento, todo esse peso, toda essa angústia pelos nossos pecados. E na cruz do Calvário ser literalmente abandonado pelo seu Pai. E aqui ele está orando por nós, pela união, pela unidade cristã. Então, esta oração tem que se cumprir, não é uma opção. Esta oração tem que se cumprir. E ele fala, essas palavras Jesus falou, e levantou seus olhos ao céu, estava falando com seus discípulos, e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida eterna, amados, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna na revelação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens, que do mundo tu me deste, eles foram teus, e tu deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Olhem a preeminência dessa palavra. Palavra de Deus. Não é doutrina de homem, não é mandamentos de homem, é palavra de Deus. Agora, eles sabem que todas as coisas que me têm sido dadas provêm de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Então, estamos concordando com algo. A união cristã não pode ser em falácias, mitos, doutrinas de homens, denominacionais. Tem que ser na palavra de Deus. Cada palavra de Deus é inspirada por Deus, útil para redarguir, instruir, ensinar, corrigir, instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito, completamente preparado para toda boa obra. Não é uma doutrina aquela denominação, não. As palavras de Deus são puras, purificadas 7 vezes, são poderosas, viva, eficaz e poderosa, como líamos antes. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Não falam, não, tome aí, Deus, eu não vou fazer isto até Deus me falar. Não, aqui está a palavra de Deus. Deus está te falando, não, eu quero uma revelação extraordinária. Não. Pedro diz em 2 de Pedro capítulo 1, que ainda que ele viu a glória de Cristo na transfiguração no monte, quando estava com João, Pedro, Tiago, e apareceram Moisés e Elias, ainda que ele viu essa glória, poder e majestade de Jesus Cristo, ele fala, mas temos a palavra profética mais segura. Temos a palavra de Deus que é mais segura e mais certa. Visões, hoje em dia, é muito perigoso confiar em visões. Perigoso. Sonhos, profecias. Por quê? Porque estamos nos últimos tempos. O Senhor já adverte. Falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, que fariam milagres, que fariam de tudo para enganar, se é possível, os escolhidos.
Então, isto é a nossa segurança, a palavra de Deus. Deus pode dar sonhos, sim. Deus pode dar visões, sim. Mas examinemos tudo e temos que estar de acordo. Tem que estar todo de acordo com a palavra de Deus. E verdadeiramente souberam que eu saí de ti e eles creram que tu me enviaste. Eu oro por eles, viu? Está orando por nós. E não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. E todos são meus, são teus. E os teus são meus. E eu sou glorificado neles. E agora, eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam divididos? Não, para que eles sejam um, como no tempo de Davi. Assim como nós somos. Enquanto eu estava, dito seja de passo, vou falar que estes versículos ecumênicos usam sempre. Não, Jesus está falando que temos que ser um. Não importa, eu sou católico, eu sou ortodoxo, presbiteriano, batista, neopentecostal, eu creio que Jesus não é Deus, eu creio isto, o outro, não importa, temos que ser um. Não, é na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Se alguém não se conforma às sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, diz 1 Timóteo 6:3 ao 5, nós devemos apartar-nos. Se tentamos falar com paciência, longanimidade, tentamos falar a verdade de Deus e não querem escutar, não podemos ser unidos, porque está em contra da oração aqui. Enquanto eu estava com eles do mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura pudesse se cumprir. E agora eu vou para ti, e estas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmos. Eu dei-lhes a tua palavra, viu? A palavra de Deus. E o mundo os odiou. Qual é a característica de um verdadeiro discípulo? O mundo vai te odiar. Porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não oro para que os tires do mundo, mas para que os guardes do mal. Eles não são do mundo, viu? Um cristão não é do mundo. Não deve amar o mundo nas coisas que estão no mundo. 1 João 2,15. Assim como eu não sou do mundo. Felizmente hoje, os cristãos estão unidos, saindo para fazer manifestação, para Bolsonaro, para não sei. É um absurdo. É triste. É muito triste. Muito triste. 17. O contrário a ser do mundo, qual é? Ser santo, separado para Deus. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é verdade. De novo, ênfase. A palavra de Deus. Santificar, separar, unidos. Imagina que todo esse exército, como exército de Deus, em 1 Crônicas 12, fosse dizer, não, tudo bem, vamos lá com os filisteus, vamos ter uma festinha com os filisteus. Não, impossível. Deus tinha chamado Israel a ser inimigos dos filisteus. Não podia ter nenhuma união, tinha que estar separados. Vamos pegar aqui, vamos fazer uma comidinha para o Deus, como se chama? Dagom, o Deus dos filisteus. Não tem isso. E assim por diante. Deus é santo, santo e santo. Seu povo tem que ser santificado. Como? Pela sua verdade, tua palavra é verdade. Como um cristão pode chegar a ter unidade com outro cristão? Porque é santificado pela palavra de Deus. Se alguém me mostra na palavra de Deus que eu estou errado, eu tenho que aceitar. Se eu não aceito, estou demonstrando que não estou santificado, que não quero me arrepender, que não quero deixar meu pecado. E a Bíblia chama todo cristão a se santificar cada dia. Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis seus corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é seu culto racional. Não os conformeis a este mundo, sino transformai-vos por meio da renovação do seu entendimento, para que podereis compreender a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Se um cristão diz, não, eu não quero aceitar isso, está em perigo de morte e de condenação.
Todos nós precisamos ver nossos pecados diariamente para nos santificarmos, arrependermos. Como? Pela verdade. Nos santificamos pela verdade. Se chega uma pessoa que se diz cristã, não quer unidade, ele fala, não, eu penso isto. A gente tem que ser paciente. A gente tem que não contender, sino ser manso com todos, ensinando para poder tentar que ele se arrependa, escape dos laços do diabo, o qual está cativo à vontade do diabo. Mas se ele não quer entender, a gente não pode ter união. 2 Coríntios 6,14 diz, não tenhas comunhão com os incrédulos. Que comunhão tem um fiel com um fiel? Cristo com Belial? Não pode ter comunhão. Então, toda a união cristã é na verdade absoluta de Deus. Não tem verdade a meias. Tem verdades absolutas. Tem, para falar algo claro, tem passagens difíceis de entender. Pedro fala de Paulo, isso claramente, que as cartas de Paulo são difíceis de entender, que os ignorantes e as que não conhecem distorcem para a sua própria precisão. Mas na unidade cristã, mas a unidade pela qual nosso Senhor Jesus Cristo orou, oramos, jejuamos, encontramos unidade entre os irmãos, na verdade de Deus. Esquadrinhamos as Escrituras, como os bereanos, em Atos 17. Buscamos a unidade, porque a preeminência do amor e da sã doutrina, segundo 1 Timóteo 1,5, que diz que a doutrina tem que ser de um amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E também em Colossenses 3, fala que nós temos que ter 14, Colossenses 3,14, e sobre todas estas coisas, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, a união perfeita é no amor. Se uma pessoa não ama, ela fala, não, eu não quero falar mais com você, tchau, vai para o inferno. Não, um cristão faz de tudo para chegar a uma união em Cristo. Por quê? Porque somos osso dos ossos da igreja e corpo do corpo da igreja. Segundo Efésios, capítulo 5, ao final, que diz que a igreja, versículo 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então, esse é um mistério, mas a igreja é assim, unida em toda essa caracterização do corpo de Cristo e da cabeça que é Cristo. Se nós dissemos que amamos a Cristo, que é a cabeça do corpo, e não amamos ao corpo, então não amamos a Cristo. Não adianta. Nós podemos, oh, te amo, Senhor, te amo. E não amo meu irmão que está errado. Não amo a Cristo. Se não amo a meu irmão que eu vejo, como vou amar a Deus que não vejo? 1 João. É impossível. Por isso que a gente tem que pensar muito na unidade. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos-nos uns a outros, porque o amor de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor busca a unidade, mas na verdade, acho que já fui claro nisso, acho que eu não vou redundar, você fala? Redundar? Não vou repetir isso mais, tá? Palavras às vezes que eu acho que são iguais em português, mas não são. 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Separados pela verdade, não pela mentira. Amados, rogo-vos, amados, que estão assistindo, por favor, não insista. Deus está querendo uma unidade salvífica, porque a igreja vai se salvar um todo, não individualmente. A igreja tem que estar unida na verdade, santificada na verdade. Sua palavra é verdade. Busquemos união, estejamos no exército de Cristo, para que todos nós pelejemos unanimemente pela fé do Evangelho e não caiamos e tenhamos que perder nossa alma. 20. E oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, viu? Pela sua palavra, hão de crer em mim,
para que todos sejam um, de novo, para que todos sejam um. Essa é a oração de Jesus Cristo, todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim, a unidade do Pai e do Filho, e eu em ti, que também eles estejam um, estes sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque o mundo não crê, os perdidos, porque o cristianismo está totalmente dividido. Cada um vai para seu próprio acampamento, como se não existisse um rei em Israel, um rei na igreja. Infelizmente, nós temos que ser guiados por cada palavra de Deus e fugir de toda interpretação errônea, privada, que distorce o caráter de Deus. Por isso aqui a oração é para que sejamos um, na verdade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se Deus quiser, quando a gente tem essa união, o mundo vai crer. 22. E dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam, de novo, um, como nós somos um. Olha a semelhança, como o Pai e o Filho, a unidade do Pai e o Filho. Deus quer que cristãos verdadeiros, nascidos de novo, nascidos do mesmo Pai, sejamos um. Na verdade, não no erro. 23. Eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade. Não somente unidos, sino perfeitos em unidade. Qual é o vínculo perfeito? O amor. Colossenses 3, acabamos de ler. Perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça, viu o importante? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste assim como me amaste. Então é uma importância eterna. É uma solene oração de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que entender que essa unidade tem que existir. Se não existe, nossas almas estão em risco de não acabar a carreira bem. Diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste, para não dar testemunho. Pai, eu desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que tenho me dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, todo cristão vai ver a glória do Pai, a glória do Senhor Jesus Cristo, unido com a sua igreja. Por isso, amados, é muito importante não somente pregar, sino orar, clamar, buscar o bem de Jerusalém. 25. Oh Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes tenho declarado o teu nome, e declararei que o amor com que tu me amastes possa estar neles e eu neles. Então, o vínculo perfeito, o amor, a unidade, na palavra, na santidade, tem que existir. Nós temos que procurar, de fato, cada vez que nós encontramos alguém que manifesta uma fé verdadeira em Jesus, fazemos questão de ligar, de conhecer, convidar, venha. Nossa casa é sua casa, venha. Queremos unidade, queremos esse exército, não podemos ser egoístas. Oh, eu tenho uma igreja aqui, eu tenho uma igreja lá. Não, todos somos unidos no mesmo propósito, se estamos santificados pela verdade, pela palavra que é verdade. Se estamos verdadeiramente querendo glorificar o Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos estar unidos nessa unidade, nesse vínculo da perfeição, como diz também em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, já para terminar o capítulo 4, diz, portanto, eu, o preso do Senhor, estava preso por causa do Evangelho, rogo-vos que andeis como é digno da vocação como fostes chamados. Esta palavra digno também tem a ver com a doutrina da dignidade, a perfeição, que se alguém não procura caminhar nessa dignidade, obviamente não vai subir com Deus. Essa é uma doutrina fundamental nas Escrituras, no Novo Testamento, que a pessoa que não está caminhando dignamente do Senhor não vai para o céu. 2. Com toda a humildade e mansidão, olha que importante, humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Todo tem que prevalecer no amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A ira, a dissensão, a divisão não pode prevalecer, tem que prevalecer
a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Somente pode ter paz na santidade, na palavra de Deus. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Teve uma amiga, né, uma mulher que escreveu: mas por que vocês batizam 2 vezes, 3 vezes? E a resposta é um só batismo. Qual é o batismo o único que vale? É o batismo depois de ser convertido, ou de ser batizado primeiro com Cristo no Espírito, quando uma pessoa é salva, unida a Cristo. Todos os outros batismos, tanto católico, tanto evangélico, que foi em falta de fé, em incredulidade, não são batismos verdadeiros. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Entendeu? Então aqui está falando bastante, depois podem ler todo o capítulo, mas vou ler alguns versículos só, para que vocês possam ver qual é importante a unidade. E ele mesmo, versículo 11, e ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a batalha, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade, viu? Da fé e o conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais crianças. Olha, justamente eu estava falando da unidade da palavra, da doutrina. Para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, carregadas de todo vento de doutrina, ou seja, doutrinas de homens, denominações. Não, aqui está todo. Não podemos ter unidade nessas doutrinas de homens. Pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, disso se trata. Unidade, dizendo a verdade em amor. Cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado, né? Essa palavra, né? Que sai em Salmo 122, que está como? Juntamente compacta, diz Davi, justa igual, bem ajustado e compactado, pelo auxílio de todas as juntas. Então, todos nós, como cristãos, juntas, sendo a eficaz operação de cada parte, faz aumento do corpo para a santificação e amor. Todo cristão é membro do corpo, e todo cristão é usado para a edificação em amor. E continua dizendo sobre outras coisas. Então é muito importante isto, porque tem muitos mais versículos acerca de união, muitos. Mas só para que vocês entendam quão importante é estarmos unidos no reino de Deus, nos propósitos de Deus. Eu não posso estar unido com minha esposa a meus próprios propósitos, se sou cristão. Vamos fazer isto, vamos fazer outro. Não, tenho que estar unido para os propósitos de Deus. Lembrem que a única razão pela qual nós permanecemos vivos como cristãos, quando o céu é muitíssimo melhor, né? Estar no céu é muitíssimo melhor. Ou seja, imagina que estamos padecendo perseguição, tribulações. A gente não pode dizer que isto é o melhor do cristianismo, não. O melhor está por vir. A herança que já foi prometida, que nós esperamos, essa cidadania, essa pátria celestial, que estamos ainda por ver. O mesmo Paulo fala, porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se vivo na carne, este é o fruto do meu trabalho, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor, todavia permanecer na carne é muito necessário a vós. E tendo esta confiança, eu sei que permanecerei e continuarei com todos vós para proveito vossa alegria da fé. E continua dizendo, e como já falei, versículo 27, que a vossa conversa seja digna, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer que os veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, com uma só mente. Viu? Um mesmo Espírito, unidos, com uma só mente, combatendo juntamente pelo fé do Evangelho. Cada cristão é uma peça importantíssima. É um membro importantíssimo para essa batalha do Evangelho. Todos nós fomos chamados para sermos soldados de Cristo. Parte da batalha de Cristo. Temos que estar unidos. Porque, como caminharão dois se não estivessem de acordo?
Amós, capítulo 3, versículo 3, claramente diz. Amós 3:3 diz: podem dois caminhar juntos se não estiverem de acordo. Então hoje em dia tem pregadores que se dizem dessa doutrina que vão pregar como um apóstata, um falso profeta declarado. Por exemplo, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e outros, que são amigos de Paulo Júnior, amigos de Paulo Washer. Todos estão unidos em quê? Ecumenismo. E dizem que estão ensinando essa doutrina. Não, estão caídos. Podem dois caminhar juntos se não estiverem de acordo. Então, amados, nós como cristãos, para todos os que estão assistindo, se vocês estão em uma congregação que a doutrina é falsa, fujam de lá. Fujam de lá, porque acá diz, você está de acordo com aquele pastor que pede dízimo e está falando, se você não dá dízimo, você não vai para o céu? Como que pode? Ou aquele que diz, tem que votar por Bolsonaro, tem que votar por Lula, como que pode? Ou se você escuta que as revelações que traz esse falso profeta e você está indo lá, você está de acordo? Não. A santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, somente na verdade da palavra de Deus. Tem muitos mandamentos para vocês que estão ainda em falsas igrejas, por exemplo, que mandam você fugir desse lugar. 1 Timóteo 6:3. Se alguém ensina outro modo e não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, tem uma doutrina, uma verdade da palavra de Deus que produz santidade, piedade. É orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões contentes de palavras, das quais surgem invejas, pórfias, injúrias, más suposições, contendas perversas de homens corruptos de mente e destruídos da verdade. Em lugar de ser santificados pela verdade, estão destruídos da verdade, afastados da verdade. Supongo que o lucro é piedade, dízimo, oferta, revelação, campanha, quebra de maldições, etc. Deus, o Espírito de Deus, está falando: aparta-te dos tais. Uma advertência. Bom, por aqui eu acho que ninguém está em contra disso, né? Mas todos aqueles que estão assistindo e dizem: eu preciso uma palavra de Deus para Deus me falar. Amado, amada, por favor, esta é uma advertência que tem a ver com a vida, a morte, salvação, a condenação eterna, que é, Deus está falando, se uma igreja não tem essa doutrina, e você tenta corrigir o pastor, ajudar o pastor, as pessoas que estão nessa igreja, e não querem escutar, aparta-te dos tais. Agora, né? Tem aqueles irmãos que dizem: eu sou a igreja, e eu sei tudo, e não preciso de mais ninguém. Está fora totalmente dos parâmetros, né? Bíblicos, totalmente bíblicos. Tem um amado irmão que mora quase 3.000 quilômetros aqui, que na cidade onde está não tem igrejas bíblicas, todas são desse tipo, e ele fez bem, se apartou, ele e sua família se apartaram dos três. E se Deus quiser, ele está vindo no próximo ano, no começo do ano, porque quer estar unido, quer estar com o corpo, quer estar batalhando as batalhas do Senhor, quer estar pelejando pelo seu Rei Jesus Cristo, em toda santidade, justiça, unidade. Irmãos, a gente está disposto a dar nossa vida por nossos irmãos amados, que querem viver nos parâmetros da Bíblia. E por todos aqueles também que estejam já cansados dessa hipocrisia, mentira. Todo domingo tenho que escutar essas coisas. E por que tenho que escutar? O Senhor diz: aparta-te dos tais. E essa amada irmã com sua família, se Deus quiser, né, vocês conheceram, né? Vão vir. A família inteira. Para quê? Para tomar chá, comer churrasco longe de nós. E para batalhar em amor, pelejar a boa batalha, correr a boa carreira, guardar a fé até o fim, até o fim. E assim todos aqueles que nomeiam o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,19 diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, aparte-se do pecado, aparte-se das heresias, aparte-se das igrejas falsas.
Agora, todos aqueles que dizem, oh, eu estou bem e na minha família estamos abençoados, mas não congregam em nenhum lugar. Só porque é longe, só porque é inconfortável, está totalmente enganado. Porque aqui, na palavra de Deus, nos fala claramente, todos os exemplos que temos dado, como procuram a unidade do Espírito, como procuram a união, o vínculo do amor, como procuram estar juntos, o bem de Jerusalém, a prosperidade de Jerusalém, da igreja de Deus. Buscar o bem de meus irmãos. É muito confortável. Estou bem com Deus, fico na minha casa, na minha, ninguém me perturba. Não, isso não leva ao céu. Isso não vai te levar para o céu, amado, amada. Jamais. Ou somos todos um corpo, ou não somos nada. Deus vai vir por uma igreja santa, gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante. Não por uma pessoa isolada, egoísta, que não tem batalha nenhuma e que vive no conforto. Não pode ser. Não pode ser. Deus nos chamou para amar. O principal mandamento é o amor a Deus com toda a tua alma e com força, é o amor a teu próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer dar a vida pelos outros, dar a vida pelos irmãos. Por amor a meus irmãos e companheiros, buscarei teu bem. Amém, amados? Só para agradecer, qualquer de vós que precise de ajuda, ligue para nós. Temos os sites de internet, os telefones, tudo para contatar. Se tem algum problema, se não entende alguma doutrina, se não é convertido, se viu agora por meio de algumas pregações ou pela palavra de Deus mesmo que você não é convertido, pois Deus vai te salvar. Deus vai te salvar. Deus quer salvar as pessoas. Deus quer salvar o mundo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. Deus quer salvar almas e ainda tem tempo para a salvação. Ainda temos um tempo para a salvação. Ainda não, a terceira guerra mundial não chegou. Ainda os sete últimos anos da última semana a semana 70 não chegou. Ainda temos tempo. Quando chegar lá, a marca da besta, o anticristo vai ser muito mais complicado. Hoje, o dia da salvação. Hoje é o dia, o tempo aceitável. Se que arrependam-se, creiam em Jesus Cristo. E vamos pelejar juntos. Temos muitas armas espirituais para vencer todo este exército do mal, do pecado, que vai ficar pior, vai ficar muito pior. Mas Deus vai nos ajudar, se estamos unidos, em amor, na oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Santifica-os pela tua verdade, tua palavra é a verdade. Amém, amados? Obrigado, Senhor. Te amamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda. Une-nos, Senhor. Une-nos nesta batalha, nesta unidade cristã gloriosa, Senhor. Cheia de glória, cheia de vitória espiritual. Oh, Senhor, reúne teus valentes. Reúne, Senhor, os esforçados. Reúne, Pai, os guerreiros. Reúne, Senhor, aqueles que estão enfraquecidos também, Senhor. Para nos ajudarmos juntamente, Pai. Para estarmos juntos, Senhor, pelejando pelas batalhas, Senhor. Oh, ajuda-nos, Senhor. Estarmos unidos com todos nossos amados e amadas, Senhor. Aqui no Brasil e no mundo inteiro. Preparados, Senhor, para a volta do esposo. Senhor, como as virgens prudentes, sábias, não como as tolas, Senhor. Tende misericórdia de nós, ajuda-nos, Pai. Buscar esta união, Senhor, sempre, com humildade, com mansidão, com paciência, longanimidade, Senhor, amor. Perdoa todo pecado em nós, Senhor. Todo pecado, Senhor, toda injustiça, toda abominação, Senhor, que nós cometemos. E ajuda-nos, Pai. Salva aqueles que não são salvos, ó Senhor. E que possam se unir ao exército de Deus. Ó Pai, para pelejar as tuas batalhas juntos, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Te amamos, te agradecemos por este privilégio de sermos incluídos no teu exército, ó Pai. Muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Amém, Senhor.